Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com o Diário de um Secador para analisar esse Inter que não conseguiu marcar um golzinho sequer em casa contra o glorioso Real Tomayapo, um time quase amador, gente, da Bolívia. Isso mesmo, a pressão aumenta, a crise continua e o Eduardo Cudê, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Tem vídeo todo dia aqui. Conto com a sua inscrição, seu like no vídeo e bora falar do Colorado. Acompanhei atentamente, secando, né? Mas eu confesso para vocês que eu não tinha muita esperança. Fui bastante zoado, né, pela derrota para o Huachipato, né, que é o décimo segundo colocado do Campeonato Chileno, lamentável. Mas enfim, o Grêmio pelo menos, né, não é papo de torcedor, né, tem um atenuante, né, venceu o estadual pela 7ª vez, o Grêmio viveu infortúnios nos últimos anos e continuou ganhando o gaúcho, e o Inter nem isso, o Inter muitas vezes nem chegou à final. E o grande lance é a expectativa gerada, a expectativa criada. A expectativa para a temporada era muito diferente. Primeiro era ganhar um gauchão com o pé nas costas, isso não aconteceu. Alguns jogadores machucaram, outros ainda não performaram. E o Eduardo Cudê continua com um trabalho com algumas limitações. E, impressionantemente, ele tem uma claque, né? Ele tem uma exaltação de algumas pessoas, de alguns torcedores, né? Como se ele fosse um técnico de um tamanho que ele não tem. Tanto que, se você analisar a narrativa no Rio Grande do Sul, ela é de muita crítica sempre ao Renato. E o Cudê não, o Cudê está fazendo um bom trabalho, interofensivo e tal. E quem é que chega? Quem é que ganha título? Perde também alguns jogos, comete os seus erros. Eu mesmo critiquei aqui a preservação nesse jogo contra o Huachipato. Mas, cara, quando o Grêmio perdeu o Grenal, o Renato disse, calma, calma, o campeonato não acabou. O Grêmio bateu o campeão. Não estou dizendo que ele vai ser campeão da Libertadores, né? Mas assim, o Renato tem estofo para isso, cara. Ele está sempre botando faixa. O Cudê não. O Cudê não, e mais do que isso, vacila na hora que precisa. Na hora que o Inter precisa, nas decisões, o Cudê tem grande parcela de responsabilidade. E hoje, cara, nesse jogo contra o Real Tomayapo, voltando ao que eu estava falando, não tinha muita esperança de secar, não. Mas aí fui vendo o primeiro tempo, fui vendo que o bicho não era tão feio, fui vendo os caras correndo uma barbaridade do Tomayapo, né, os bolivianos. O Inter precisava dar uma resposta, porque foi eliminado para o Juventude, porque empatou com o Belgrano, precisava dar uma resposta diante do seu torcedor. Pô, contra o Tomayapo, muita gente projetou goleada e tudo mais. Isso não aconteceu. Então, quando o Tomayapo começou a segurar o Inter no primeiro tempo, eu pensei, comecei a me empolgar na minha secação, né? E veio o segundo tempo, aí eu fui para dentro da TV, fui, né, agarrei no terço e fui embora e tal, até os... A vida de torcedor é uma loucura, né? Até os segundos finais lá, e olha que o Inter, cara, o Inter perdeu tanto gol, que é uma tônica desse Inter, né? O Inter, costumeiramente, perde muitos gols e acaba vacilando na hora decisiva. E é que o Tomayapo não ameaçou o Inter, não tinha chance do Tomayapo fazer um gol. O Inter enfrentou um time que não ficava com a bola. Os caras, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo até os caras tentaram alguma coisinha assim, mas, cara, não tinha chance, não tinha chance. No segundo tempo, meu Deus do céu, os caras, a bola vinha, em vez do cara dominar e sair jogando, que não precisa ser o time do Guardiola para fazer isso, tá? Eles até tentavam trocar 2 passes ali dentro da área, na frente da área. Daqui a pouco vinha para um cara, era bola pro mato, que é jogo de campeonato, aí o cara devolvia a bola pro Inter, e o Inter pegava a bola e atacava de novo. Os caras não conseguiam ficar com a bola. Um time assim, muito aguerrido, muito voluntarioso, mas assim, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo nem explicar que o Inter não conseguiu fazer um gol nos caras. Os caras têm 4 anos de profissional. Os caras, eu não sei como é que eles estão na Sul-Americana, não sei. Eles caíram da fase de grupos do campeonato boliviano, eles estrearam perdendo em casa para o Delfim do Equador, e aí eles vão jogar com o Inter no Beira-Rio. Primeiro jogo internacional dos caras, tipo assim, primeira viagem dos caras, e eles conseguem arrancar o empate do Inter, que não consegue fazer um gol, gente. Bom, 14 jogos de invencibilidade o Inter, né? Porque ele não perdeu para o Juventude. Vejam só. O que eu vou dizer? Não perdeu para o Belgrano, mas é isso, né? É isso, é um time que se esperava muito mais. E o Cudê, não é que ele preservou, eu acho que sim, né? Acho que ele preservou, porque o Inter tem um foco estabelecido dentro de um planejamento no Campeonato Brasileiro, que o Alessandro Barcelos disse que seriam 38 finais.
Bom, falou que o Inter ia ganhar o Gauchão também, mas enfim, e dentro do planejamento, o Inter perdeu o Ener Valencia, né, por algum período aí, 3 a 4 semanas com uma lesão, perdeu o Alan Patrick durante o jogo, e ele também, pela lesão muscular, deve se ausentar por um período. O Alan Patrick, que de novo não conseguiu fazer um bom jogo, impressionante, o Alan Patrick começou o ano muito bem, de repente caiu. E aí o Kudê colocou o Alário e o Borré no comando de ataque. E visivelmente os caras não estão conectados. Eles ainda não chegaram. Cara, o Borré é impressionante, impressionante. É um arremedo de jogador daquilo que a gente viu. Mas é óbvio que eu vou colocar na conta da adaptação e do ritmo de jogo e de não estar solto ainda, de não estar jogando aquilo que ele sabe. Porque é um cara de futebol europeu, a gente viu ele aqui no River, ele não joga essa naba aí que ele está desenvolvendo nos últimos jogos. E o Alário também com muita dificuldade, mas o Alário ficou muito tempo parado. Então, assim, tá estranho, tá estranho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois do Valência, o melhor atacante do elenco do Inter hoje é o Luca. O Luca que entrou depois no segundo tempo, cara, tentou de todo jeito e olha, cara, foi o cara que mais levou perigo, juntamente do Wesley. Se dá para destacar uma coisinha positiva no jogo, o Wesley jogou muito bem. Os únicos chutes do Inter no primeiro tempo eram do Thiago Maia, que fez um bom jogo, e no segundo tempo as grandes jogadas vinham do Wesley. Depois o Gustavo Prado, né, que entrou bem também pelo lado direito, fazendo boas jogadas. O Bustos entrou mal. O Inter começou com o Hugo Malho, com o Igor Gomes e o Mercado na zaga, então o Vitão estava no banco. Na lateral esquerda o Bernabei, que acho que fez um bom jogo também. O Alexander Bernabei, que veio do Celtic da Escócia, um jogador desconhecido, assim, né, mas é um lateral apoiado, né, projetado, que fez algumas jogadas, mas o Inter errou muito, né? O Inter errou muito, assim. Tô falando tudo assim no sentido de tentativas, porque na hora decisiva o Inter errou demais. E não existem argumentos, né, para justificar que o Inter não conseguiu fazer um gol no Real Tomayapo. É inacreditável. É inacreditável. E o Eduardo Cudê, de novo, não consegue encontrar soluções, está pressionado. Depois do jogo, vaias. E a Popular, né, a principal organizada, até apoiou durante o jogo, entoou cânticos e tal, para dizer, estamos contigo aí, né, Inter e tal. Terminou o jogo, inclusive a Popular se reuniu com o dirigente do Inter. Olha que loucura. Muitos protestos no entorno do Beira-Rio, porque, enfim, tá chegando num ponto em que o Inter montou um elenco vasto, interessante, de bons nomes, alguns não estão conseguindo jogar, outros estão machucando, e o Kudê, com o elenco que tem, que ainda não é ruim, tá? É bem qualificado, especialmente para ganhar do Tomayapo, não está conseguindo. Não sei se a Sul-Americana, o Inter quer cair logo, sei lá. Bom, aí a estratégia está sendo cumprida à risca, né? Se esse é o objetivo, para focar no brasileiro. Tá tudo certo. Se não é para ganhar um título, e mais do que isso, né? O Inter não tinha que se preocupar com isso. O Inter tinha que se preocupar em dar uma resposta, em golear bem o Tomayapo, porque ainda iriam dizer, puta, mas também é o Tomayapo, mas também, né? O torcedor ia comemorar 5, 6, 7 a 0. Não conseguiram fazer um gol. Aí fica duro. E a informação do João Batista Filho, meu amigo, e que eu conheço muito e sei como ele trata e cuida das suas informações, ele recebeu uma informação muito forte, que o Kudê, antes da entrevista coletiva que ele concedeu, que estava até calminho, né? Ele chegou furioso no intervalo, chutando as paredes quase que literalmente. Foi a expressão que o JB utilizou, que ele estava fazendo um fiasco no vestiário, chutando, brigando, cobrando. Cara, quando chega nesse nível, o cara já perdeu o grupo, já perdeu o equilíbrio, já perdeu a estabilidade, e o Inter é um time abalado emocionalmente, né? Dá para ver isso, a ponto do Tomayapo muitas vezes conseguir, na provocação, brigar com alguns jogadores, né? Tomar alguns cartões. O Galindo, goleiro dos caras, foi o melhor em campo, porque realmente o Inter bombardeou meio que no abafa ali, né, no final do jogo, e ele fez algumas defesas importantes, uma que inclusive bate na trave. E o Kudê, no vestiário, estaria louco para ir embora, né? E eu não duvido dessa informação, primeiro porque eu conheço o JB, de novo, sei como ele trata as suas informações, e segundo, porque o Kudê é absolutamente instável, gente. É um cara que detonou o grupo do Atlético Mineiro,
e aí depois exigiu uma multa, depois fez que não precisava da multa, foi embora, porque queria ir embora do Atlético Mineiro. O Rodrigo Caetano já não aguentava mais ele. No Inter, na primeira passagem, ele recebe uma proposta do Celta de Vigo, líder do Campeonato Brasileiro, classificado em Copa do Brasil e Libertadores, ele vaza, porque ele quer treinar na Europa. Ele é assim, cara. Quando ele decide ir embora, no final do ano, mesmo sendo um cabo eleitoral do Alessandro Barcelos, mesmo tendo chegado à semifinal de Libertadores, mesmo tendo, enfim, melhorado um pouquinho na reta final, acho que com 5 vitórias seguidas, depois de ter perdido muito tempo no Brasileiro, por conta da Libertadores, o Barcelos, né, que é amigo pessoal dele e tudo mais, meio que amarra com o Kudê, né, uma renovação, e o Kudê não responde. E o Kudê fica tipo 20 dias, um mês, assim, para responder o Alessandro Barcelos. Ele não é confiável emocionalmente, então eu não duvido da informação e os próximos dias vão ser definitivos, porque se o Inter não arrancar bem no Brasileirão, vai sobrar para o Kudê, mas tem jogadores líderes do elenco afastados, como o Gabriel e o Depena, de forma inexplicável. Tem muitos jogadores machucados, então o Inter tem que ver essa questão. E tem um time que se abateu, que foi cobrado publicamente depois da eliminação para o Juventude, e a resposta ainda não veio. Será que virá? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu continuarei com o meu diário de um secador, de vez em quando, voltando aqui para trazer bastidores e também a minha análise sobre o momento do Internacional. Bora? Até a próxima. Tchau!